A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde de quinta-feira, neste dia 5 de dezembro de 2024, amado. Mais uma vez, irmão, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos um alimento espiritual abençoado. Muito conteúdo, muito alimento, vindo do coração de Deus para o nosso coração, irmãos. Nós não recebemos nada, irmãos, se do céu não nos for dado. E hoje, o Espírito Santo de Deus vai nos usar, está nos usando, para falarmos sobre a origem do pecado, para falarmos sobre o ministério da reconciliação através do sangue de Cristo. Vai ser um banquete. Portanto, vejamos. Em 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 17 em diante, está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, além de sermos, irmãos, termos sido constituídos por meio do sangue de Cristo, como reis e sacerdotes, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, que cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós também somos ministros da reconciliação. Nós temos o poder, a autoridade e a virtude de usarmos a palavra da reconciliação. Mas por que ministros da reconciliação? E por que a palavra da reconciliação? Mas reconciliar o que, irmãos? Usar que palavra para fazer a reconciliação e reconciliar o que? Amados, o pecado, ele não começou no mundo com Adão e Eva, ou com Eva e Adão, através de eles terem comido o fruto proibido. Não. O pecado, ele começou nos céus, quando o diabo, ou então Lúcifer, ou seja, que continha luz, o querubim da guarda ungido, o ministro de louvor de Deus, ele se rebelou contra Deus, ele quis se igualar a Deus, ele quis ser como Deus, conforme está escrito em Isaías capítulo 14, dos versículos 11 ao 15. Nós já vimos que Isaías é considerado um profeta messiânico, foi o que mais profetizou sobre a vinda do Messias. E ele veio aqui neste mundo uns 700 e poucos anos antes da vinda do Messias, ou seja, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 11 ao 15. Já foi derribada no inferno a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. O alaúde é um instrumento musical dedilhavo da antiguidade, ou seja, a espécie de um violino. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva.
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ou seja, Lúcifer, ele quis se igualar a Deus, mas ele foi derrubado dos céus, conforme o próprio Senhor Jesus diz em Lucas, capítulo 10, versículo 18, está escrito: disse-lhes, palavra do próprio Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. E também está escrito em Apocalipse, amado, capítulos 12, dos versículos 7 ao 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, ou seja, o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem o seu lugar, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitada. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, o diabo, ele, depois que ele deixou de ser Lúcifer, o que continha luz, o querubim da guarda ungido, depois que ele quis se igualar a Deus, ele foi precipitado na terra, ele foi expulso dos céus e ele caiu do céu, ou seja, ele não saiu por vontade própria, ele foi expulso. Miguel e os seus anjos batalharam contra ele e contra os seus anjos e os expulsaram dos céus, e ele e os seus anjos vieram para a terra. Aí houve o que houve, ele incorporou numa serpente, ele induziu Eva a comer o fruto, o fruto proibido. Eva, por sua vez, levou este fruto, deu a Adão, e aí deu origem ao pecado aqui na terra. Mas o pecado, ele se iniciou nos céus. E o nosso Deus, como é um Deus justo, como ele não pode negar a sua palavra, porque ele é a palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me: o Senhor viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o nosso Deus, ele não pode negar a ele mesmo, se negar a si mesmo, porque ele é a palavra de Deus. Aí ele arquiteta um plano para que o Senhor Jesus viesse ao mundo e, através do seu sangue precioso derramado e vertido na cruz do Calvário, que ele nos comprasse para Deus, mas que ele nos reconciliasse, mas que também reconciliasse os céus. Os céus precisavam ser reconciliados? Sim, precisavam, porque o pecado, ele teve início nos céus. O pecado, Lúcifer, ele se subordinou a Deus, foi nos céus. Então o pecado, a origem do pecado estava nos céus. Então Jesus, ele teve que vir ao mundo, morrer, derramar o seu sangue, nos comprar com o seu sangue, e através do seu sangue nos reconciliar com Deus, e através do seu sangue reconciliar com Deus também os céus. Ah, mas onde nós vamos ver isso? Em Colossenses capítulo 1, dos versículos 19 em diante. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. A vós também, que em outros tempos eram estranhos e inimigos no vosso entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade estivermos firmados, fundados e firmes na fé, e não nos movermos da esperança do evangelho que temos ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Carlos, sou feito ministro. Está escrito, na palavra está escrito, do qual eu, Paulo, sou feito ministro, mas eu digo do qual eu, Carlos, sou feito ministro para a honra, glória, louvor e adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo bem. Aí nós vamos também lá em Efésios, capítulo 4, dos versículos 8 ao 10. Pelo que diz, em outras versões está, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, isto é, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Em outras versões está escrito, na expansão de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aí quando o Senhor Jesus Cristo ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita. Aí quando Maria o vê ressuscitado, Maria Madalena, ele diz no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, não me detenhas, mas vai e diz aos meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Ou seja, Jesus, depois que ele ressuscitou, antes dele aparecer para os demais discípulos, naquela manhã que ele ressuscitou, ele foi aos céus, ele levou o sangue do Cordeiro até os céus, ele purificou com o sangue, foi purificado, e os céus foram reconciliados com Deus. Deus ele reconciliou os céus com ele mesmo. Deus ele nos reconciliou a terra e nos reconciliou também com ele mesmo. Ou seja, por quê? Porque Jesus ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E também está escrito na palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Portanto, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, eles concordam num. Irmãos, esta foi uma palavra abençoada, esclarecedora para todos nós. Portanto, nós vimos que a origem do pecado, ela se deu nos céus com a rebelião de Lúcifer. Lúcifer é a terça parte dos anjos que o seguiram, que se rebelaram contra Deus, que abraçaram a causa dele, e que Deus, através do sangue de Jesus Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, reconciliou a terra, o mundo, as coisas do mundo consigo mesmo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, ou seja, por meio do sangue, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. E a nós, filhos de Deus, que recebemos e confessamos
o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 em diante. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, portanto, nós fomos abençoados, mais uma vez, além de sermos constituídos reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra, conforme nós já vimos, em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, nós também, irmãos, nós fomos feitos ministros de Deus, ministros da reconciliação, usando a palavra da reconciliação. Olha só como Deus, Ele nos vê. Tudo, irmãos, que é feito aqui neste mundo tem que ser feito através de um corpo. O nosso Deus, Ele nos usa, o Espírito Santo de Deus nos usa para fazermos a obra dEle, e o diabo usa pessoas também para fazer a obra dele. O diabo ele não pode simplesmente por ele mesmo, vou fazer isso, não. Ele não tem legalidade para agir sem estar encarnado num corpo, sem estar agindo através de um corpo. Portanto, que fique esta palavra abençoada. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vos damos graças por mais esta palavra abençoada que o Senhor tem trazido para todos nós, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra exortadora, por este alimento espiritual abençoado. Nós vos pedimos, Pai, continue guardando a nossa nação, a República Federativa do Brasil, todo o povo brasileiro, toda a nação brasileira, toda a família brasileira, Senhor, todos os nossos limites territoriais, terrenos, aéreos, aquáticos, marítimos, de água doce, de água salgada. Senhor, continua, Pai, dando unção, dando sabedoria, dando exortação ao seu povo, ao povo que se chama pelo seu nome. Meu Deus, nós oramos, nós intercedemos pelas nossas autoridades constituídas, pois em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 está escrito: submissão às autoridades, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E nós, a potestade, nós sabemos que significa autoridade, a palavra potestade significa autoridade. Nós oramos, é nosso dever orarmos pelas nossas autoridades, constituídas pelas nossas instituições, a nível federal, estadual, municipal, distrital, regional, local, de toda a nação, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todas as nossas instituições. Nós oramos também, Pai, por todas as forças, Pai, por todas as instituições que guardam nossa nação, por todos os seus integrantes, pelo nosso Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Nacional, a Polícia Penal, Senhor, os guardas municipais, Pai. Nós oramos por todos eles, Pai. Nós oramos, Pai, pelos nossos empresários que produzem, Pai, que geram riqueza para a nossa nação, que geram emprego. Nós oramos pelos nossos empresários. Nós oramos, Pai, pelos profissionais liberais. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que estão necessitando de uma porta de emprego, por todos os autônomos, por todos os profissionais liberais, por todos os trabalhadores, por todas as pessoas que estão necessitando de uma porta de emprego. Nós oramos, Pai, por todas as pessoas que estão vivendo na mendicância, abaixo da linha de pobreza, Senhor, para que tenham uma oportunidade, Pai, de serem saciados em suas necessidades. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que clamam, que invocam
o seu nome, que clamam, invocam por uma oportunidade. Nós oramos para aquelas pessoas, Pai, que se encontram cativas, que se encontram aprisionadas nos vícios, na criminalidade, nas drogas, no tráfico de drogas, Senhor. Nós oramos pelas pessoas que vivem e moram nas áreas de risco, Pai. Nós oramos pelas pessoas, Pai, que estão nos hospitais, Pai, para que o Senhor pingue uma gota do seu sangue no alto da cabeça destas pessoas. E conforme nós falamos, nós já oramos, Pai, em Tiago capítulo 5, dos versículos 14 em diante, está: alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará os doentes, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Portanto, Pai, nós espiritualmente, nós em espírito, nós vamos até os hospitais, até as CTIs, as UTIs, as enfermarias, Pai, os quartos particulares, até as residências onde existe um enfermo, e nós oramos, nós ungimos com óleo precioso da unção todas estas pessoas, e nós determinamos em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, onde diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós determinamos a cura e a libertação de todas estas pessoas, nosso Deus e Pai. Nós oramos para aquelas pessoas que se encontram com as suas liberdades cerceadas, para que tenham a oportunidade de conhecer a verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por aquelas pessoas que se encontram nos presídios, nas penitenciárias, nas detenções, nas casas de recuperações de menores. Mas nós oramos também, Pai, pelas pessoas que se encontram nos abrigos, nos asilos, nos orfanatos, Pai. Meu Deus, nós oramos por toda a nação brasileira, por toda a família brasileira, por todos os nossos limites territoriais, terrenos, aéreos, aquáticos, marítimos, de água doce, de água salgada, por todo local onde já foi hasteada a bandeira da República Federativa do Brasil, as nossas ilhas, arquipélagos, tudo, Senhor. Nós oramos por tudo que leva o nome da República Federativa do Brasil. Nós oramos, Pai, para que o Senhor toque no coração das nossas autoridades, colocando o seu temor nos seus corações, nosso Deus e Pai, para que venham, Pai, a ter temor pela sua palavra, pelo nome de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Nós oramos, Senhor, por toda a sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra: Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nós formamos com elas o corpo de Cristo espiritual. Nós nos unimos a elas em oração, nós nos unimos a ela neste momento em que nós sabemos que em todo o mundo, Pai, existem pessoas que neste momento também estão orando, também estão reivindicando, também estão se colocando perante Ti com as suas petições, com as suas orações, os seus jejuns, as suas consagrações. Nós entramos, Pai, em oração juntamente com elas, em concordância juntamente com elas, meu Deus. Nós as abençoamos, nós oramos por todas elas, Pai. Nós oramos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu, pela cidade de Jerusalém. Nós oramos, Pai, pelo povo da Palestina, da faixa de Gaza, da Ucrânia, da Rússia, de todos os países que se encontram em beligerâncias, em guerras, em guerrilhas, em conflitos bélicos, em conflitos étnicos. Senhor, nós oramos para que toda a terra venha a conhecer o Teu nome, venha a conhecer a Tua palavra, Pai, pois também está escrito na Sua palavra, em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Portanto, nosso Deus e Pai, nós sabemos que para o Senhor Jesus Cristo voltar, há necessidade de Israel se converter ao Senhor Jesus. Mas para Israel dobrar os seus joelhos e se converter ao Senhor Jesus, a plenitude dos gentios que tem de entrar em todo o Brasil, em todos os países do mundo, esta plenitude dos gentios que tem que se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual através deste ministério, através das nossas orações, através das nossas ministrações. Nós buscamos formar o corpo de Cristo espiritual com a sua igreja perseguida, com a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra. Nós oramos, Pai, pela nossa família, pelos nossos filhos, filhas, netos, netas, descendência, Pai, pais, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, parentelas, por todas as pessoas que o Senhor colocou, coloca e colocará debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial. Em nome de Jesus Cristo, nós os pedimos. Nos conceda um restante de quinta-feira, uma madrugada de sexta-feira e uma longevidade terrena ricamente abençoada em sua presença, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias e glórias e graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém.